Paulo. Obrigado a vocês que acompanham essa live. Lives que eu faço todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, voltadas para pessoas que buscam o seu crescimento profissional. Paulo Carreiro, o que você apronta aí para a gente, Paulo? Separei uma música aqui, Haroldo. Opa, vamos presentear os participantes com a sua música aí, Paulo, por favor. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Opa. Salve a Dona Irã Barbosa. Vamos lá. Opa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, casa pra olhar. Boa noite, Brasil! Tenho minha casa pra olhar. Boa noite, Brasil! São Caetano do Sul, 20 horas, 3 minutos. Bem-vindo vocês para que vão participar dessa live nessa noite bonita de hoje aqui em São Paulo. Estamos aqui com Paulo Carreira, que nos presenteou com esse samba gostoso do Adoniran Barbosa, né? Um representante do samba aqui de São Paulo, né, Paulo? É isso aí. É isso aí. Paulo, eu conheço você, Paulo, há mais de 20 anos, né? Conheci você aqui na Mercedes-Benz de São Bernardo. Meu primeiro trabalho, em 95, aqui em São Paulo, foi justamente na Mercedes-Benz de São Bernardo, implantando o programa 5S. Você era um facilitador proativo, depois auditor de 5S. Você, nos ensaios da gente dessa live, você ainda resgatou um certificado de uma formação sua de auditor de 5S em 96. Então, isso aí 96. É uma relíquia. Paulo, com relação a esse gosto musical, Paulo, conta um pouco da sua história musical aí pra gente, até que o pessoal começa a entrar aqui na sala. Daqui a pouco a gente vai falar com o Moisés Ramos. Ah, sim, entre tantos hobbies, né? Eu tenho essa paixão pela música, isso começou a partir dos 18 anos de idade, então, paixão pelo cavaquinho e samba já tem 34 anos. E fora que beleza. Os outros hobbies também, que aí surgiram com o tempo, né? Poesia, um poema, desenho desde criança, então é uma paixão esses hobbies que carrego até hoje. Muito bem, e você tem um conhecimento do 5S, do TPM. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você aqui na Mercedes-Benz São Bernardo, você sempre proativo, e foi por isso que eu te convidei para participar dessa live hoje com o Moisés Ramos. Daqui a pouco o Moisés vai falar conosco, com os participantes. É o tempo que o pessoal vai entrando aí gradualmente na nossa sala virtual. E desde já, Paulo, agradeço a você por nos presentear com esse samba gostoso, mas eu vou explorar um pouco você, não é, cara? Opa! Você vai ter que voltar aí para o final da nossa live aí, para a gente fechar a live com chave de ouro, né? E vai preparando aí um samba gostoso para a gente terminar essa segunda-feira em alta. Não é? Desde já agradecendo. Opa! Desde já agradeço, Paulo, por favor, o convite e volta aí para fechar com chave de ouro. Legal, Paulo. Eu agradeço a você. Vamos fechar então lá por volta de 5 para as 9. A gente retorna aí para fechar com chave de ouro essa live. Obrigado, Paulo. Ok. Obrigado a vocês. Um sucesso. Muito bem. Gente, temos aqui a honra de receber em nossa sala virtual, em nossa live que vocês estão prestigiando,
Já é uma tradição essas lives que eu faço às segundas-feiras, sempre 20 horas, horário de Brasília, exceto quando a segunda cai no feriado. E o objetivo é que você possa, através dessa live, crescer profissionalmente, a partir das informações, principalmente dos nossos convidados, que têm uma bagagem, tanto a bagagem de formação, como também a bagagem de experiência, e que gentilmente está aqui conosco para também compartilhar com vocês essa experiência dele. É o caso do Moisés Ramos. O Moisés, ele é consultor Lean e também coordenador de TPM da Embraer. No caso de consultor de TPM, coordenador do TPM, o Moisés, ele atua tanto aqui na Embraer, aqui no Brasil, em São José dos Campos, como também em Portugal e também nos Estados Unidos. Moisés, seja muito bem-vindo, já agradeço a você por ter aceitado o meu convite, e eu convidei você porque eu sei que você tem muita coisa para nos passar, o tempo é restrito, já estão chegando as pessoas aqui na sala nossa, né, para bater um papo com a gente. Claro, você vai discorrer no início um pouco da sua experiência, mas daqui a pouco eu vou dar prioridade aqui para os participantes, Moisés. Antes de você entrar aqui, já temos aqui a presença do Túlio Martins, que é um dos grandes especialistas do Brasil em sistemas de gestão e também no 5S no TPM. Túlio, eu agradeço muito a sua participação aqui. O Carlos Cardoso, profissional de alta competência de atuação no Brasil, na Europa, pela multinacional francesa chamada Rodia, que vai nos presentear também no dia 7 de dezembro com a sua experiência em sistema de gestão, dando ênfase, evidentemente, àquilo que ele mais conhece, que são as ferramentas utilizadas, principalmente durante a sua carreira profissional. Temos, como sempre, a presença do Renato Prado, o Marcos Guimarães, a Livinha, o Carlos Maurício Ribeiro, o Ricardo Morilovski, que sempre está presente aqui, a Josi Prazeres, o Ederson, temos aqui a Liliana, que é a Lica, que sempre também está aqui nos presenteando, o Luiz Renato. Então, gradativamente as pessoas vão chegando aqui, já temos 31 pessoas presentes aqui na sala, e a expectativa é que gradualmente as pessoas estejam entrando. Somente uma mensagem antes de falar com o Moisés, para o pessoal que nos acompanha no Instagram, já que essa live é transmitida em paralelo para Instagram, Facebook e também para o meu canal YouTube. Quem está assistindo essa live pelo Instagram tem que deixar o celular na posição horizontal para poder ver tanto eu como o nosso convidado. Moisés Ramos, muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui compartilhando a sua experiência. Moisés, eu acho que o áudio não está chegando para mim. Chega, agora sim aqui. Opa! Haroldo, boa noite a todos, né, os convidados, e principalmente a você por ter me convidado a fazer parte dessa live, né, para mim é uma honra, né, sou fã aí de você, dos seus livros, e grata surpresa essa de estar representando aqui a empresa, né, e falando um pouquinho da nossa experiência com o TPM ao longo desses últimos 11 anos aí. Eu tenho esse agradecimento. E nada melhor do que começar com música, né? Eu passei nervoso o dia inteiro, não é fácil, né? Eu tomei uns 3 banhos hoje já, né? Música tem uma definição muito bonita, né? A arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então já me acalmou um pouquinho aqui. Muito bem. Você também é músico, viu, Moisés? Eu sei que você toca flauta transversal, também apanha um pouco aí no piano. E quem sabe um dia você venha também nos presentear com seu talento musical, né? Em uma das lives que a gente vem a fazer no futuro. A flauta eu arranho, o piano eu não chego nem... Eu chego perto só, mas eu nem sei tocar. É minha esposa que toca, eu não sei tocar, não. Muito bem, Moisés. Bem, Moisés, eu já queria, além de te agradecer pela sua participação, falar para o pessoal que a gente vai levar essa live até mais ou menos 5 para as 9, porque o Paulo Carreira prometeu voltar para nos presentear com outra música MPB, provavelmente um samba, já que ele toca lá o cavaquinho dele. E perguntar em primeiro momento, Moisés, eu sei que para essa live as pessoas que chegam já têm uma certa noção sobre o TPM, a gente não está falando aqui de um treinamento sobre o TPM, mas sim a importância do TPM para sistemas de gestão, mas eu queria que você resumisse em poucas palavras, para você, no seu entender, o que é o TPM, a manutenção produtiva total, Moisés? A manutenção produtiva total é livro de prateleira, inclusive eu tenho aqui que eu acho que você conhece, certo? Né? É uma linguagem simples e de fácil entendimento. É uma forma que a gente tem de, principalmente a capacitação das pessoas, né?
e a maximização do uso dos nossos ativos. De forma muito simplista, a resposta para mim seria isso aí, né? É muito simples mesmo. Tá, e no caso da Embraer, como é que ela contextualiza o TPM dentro do seu sistema de gestão? Então, como muitos sabem, né, é comum em muitas organizações utilizar o TPM como modelo de gestão. Ele é um programa, uma metodologia muito completa, né? Mas na Embraer é um pouquinho diferente a nossa situação. Nós temos o Programa de Excelência Empresarial Embraer, conhecido como P3E, né, no mercado, e em 2007 nós lançamos esse programa, e ele foi crescendo ao longo do tempo, né? À medida que em 2011 a gente observou um grande ganho, né, em termos de resultados, quando a gente fala de células de melhoria contínua. Mas a gente percebeu um gap grande nas células de manufatura, principalmente nas células de fabricação, né, que são a usinagem de materiais metálicos e compósitos. Foi onde a gente foi estudar um pouquinho a metodologia, né? Na época eu e o Elias, a gente era conhecido como os profetas do TPM, né? Moisés e Elias, e era um problema, viu? Era um tal de chamar Elias de Moisés, Moisés de Elias, e no final virou Messias, aí, de tanto que a turma misturava. Mas ali a gente enxergou esse gap, estudamos a metodologia, né? Fomos buscar referência no JPM, e nós trouxemos, né? E hoje o TPM é um dos grandes pilares que nós temos no nosso programa de melhoria contínua, utilizando basicamente os quatro primeiros pilares ali, né? Tendo a manutenção autônoma como a nossa grande locomotiva, puxando os demais pilares. Certo. Provavelmente, pode ser que as pessoas não saibam a sequência dos pilares, você falou os 4 pilares, além da manutenção autônoma. Quais seriam os outros 3, Moisés, que você se refere aos 4 pilares? A manutenção, né, planejada, né? Melhorias específicas e educação e treinamento, né? Uma vez que a gente fala que a gente quer o pessoal da operação trabalhando preventivamente, educação e treinamento é um pilar essencial para nós no desenvolvimento e a capacitação das nossas pessoas. A manutenção planejada, basicamente, é uma estruturação ou reestruturação, né, da forma que a manutenção trabalha dentro da nossa organização. E melhorias específicas, eu brinco que é o pilar do dinheiro, né? Ali que está o resultado. A gente vai alavancar os resultados, né? Conhecer nossas perdas, utilizando fortemente os conceitos desse pilar. Esse pilar, Haroldo, a gente já tinha ele bem estruturado dentro da nossa organização, né? Conforme eu falei, em 2007, foi lançado o Programa de Excelência Empresarial, e sempre a gente trabalhou muito a questão da gestão das melhorias, né? Através de Kaizen, inovação, programa de boa ideia. Então, esse pilar a gente já tinha ele meio que bem estruturado dentro da nossa organização. Certo. Agora, no caso do TPM, Moisés, ele é tratado somente aqui em São José dos Campos, ou ele é um programa hoje corporativo da Embraer? Então, esse foi o desafio que foi nos dado, né, quando a gente começou o nosso projeto, e que era levar ele de forma corporativa. Conforme você mencionou, a gente começou em 2011 trabalhando basicamente com uma máquina piloto em cada site brasileiro, Gavião Peixoto, Botucatu, Taubaté, São José dos Campos, e através do aprendizado, né, que para mim é o principal aprendizado do TPM, é quando a gente trabalha muito com o conceito da máquina piloto. Baseado nessa experiência, depois, nos próximos anos, a gente simplesmente se preocupou com a expansão, né? Hoje nós estamos com cerca de 190 máquinas, aí falando de sites Brasil, sendo que em 2014, salvo engano, a gente levou, né, o conceito para a nossa planta em Portugal, né? E é exatamente o mesmo padrão. Se você for em qualquer unidade da Embraer Brasil, Portugal, você vai ver exatamente o mesmo TPM, os mesmos formulários, o mesmo tipo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E Estados Unidos, conforme você mencionou, ele está no nosso master plan, né, desde faz uns 2 anos, e esse ano a gente foi traído aí pela pandemia, né? Esse ano seria o ano que nós começaríamos um piloto lá no nosso site de Melbourne, mas a gente já postergou para o ano que vem. Estamos numa fase para
para discutir o cronograma de avançamento para lá, nos mesmos moldes daquilo que nós fizemos no Brasil. Esse é o principal desafio que a gente tem, né, para evitar aquelas ilhas de excelência, né? Isso é o que traz um maior ganho, porque você pode ter diretor indo de um site para o outro, gerente, e quando ele chega lá, ele já tem o mesmo padrão, é somente seguir aquilo que está lá. Muito bem, Moisés. Daqui a pouco eu vou falar um pouco, pegar gancho aí na palavra que você falou, desafio, mas eu queria pegar um gancho maior aqui, porque quando eu participo de lives como participante, não é, Moisés? Não como convidado, como coordenador da live, que é isso que está acontecendo aqui, o que eu gosto é a interação que a gente tem com os outros participantes da sala, assim como acontece numa presença física, também tem a presença virtual. Então, o Rock Pesca, ele deu uma conceituação aqui para o TPM e foi já automaticamente elogiado pela Renata Ribeiro. Ele falou, olha só que coisa interessante, TPM é vida dentro da empresa, ele resolve problemas que buscamos a vida inteira, claro, a vida inteira dentro da empresa, e não conseguimos resolver. E ele dá muita alegria, dá produtividade e também evolução. Quando ele fala em evolução, provavelmente é evolução tanto dos resultados, como evolução também profissional. O que eu achei interessante na definição do Rock Pesca é que ele falou da chamada alegria, ou seja, o prazer de você ver a condição de trabalho melhorar, principalmente a condição dos ativos, os resultados saírem muito menos estresse. É interessante a definição dele, não é, Moisés? Sim. Do Rock Pesca? Sim, o Rock Pesca, acho que é o Anderson Rock, é um dos supervisores aí da Embraer. Eu creio que seja ele, porque é rock e é pescador, né? Então só pode ser ele. Opa! E tem aqui pessoas aí, tem um colega seu que inclusive é o bombeiro lá, não é? Ele é conhecido como bombeiro lá na Embraer. Isso. Depois você me lembra de falar o que é esse projeto ali no bombeiro também, né? Então, eu vejo muito como isso mesmo. Uma das coisas que mais me atraiu, né, para trabalhar com o desenvolvimento desse projeto é a questão desse desenvolvimento das pessoas e a gente perceber as pessoas trabalhando com mais alegria e motivação. Isso acontece devido a diversos fatores, né? Um é o senso de propriedade que a gente dá ao operador, né? É o operador ter a chance de, muitas vezes, ele verbalizar aquilo que ele sempre falava e muitas vezes não era ouvido, né? Então, assim, isso dá uma motivação muito grande. E a gente percebe outra coisa, né? Essa semana que se passou, eu estive na Embraer, e aí eu conversei com um dos operadores. Ele estava trabalhou numa máquina numa etapa mais avançada, que é a quarta etapa, e ele estava numa máquina em segunda etapa. Aí eu perguntei para ele, onde a vida é melhor? Ele falou, óbvio, é na máquina em quarta etapa, né? Ou seja, os supervisores, de forma inteligente, estão fazendo esse job rotation para aproveitar o conhecimento dele e trazendo ele para uma máquina que está precisando de um desenvolvimento maior. Mas, assim, a gente percebe que o operador, ele tem esse grau de alegria quando ele está lá na máquina, que o aprendizado dele, ele consegue ajudar mais, né? Então, assim, é uma combinação perfeita, né? O desenvolvimento do TPM com relação à motivação das pessoas. Tá. Outra coisa interessante que eu vejo, eu queria a sua opinião, é que há uma confusão, às vezes, de tentar limitar a questão do TPM ao pilar de manutenção autônoma. Então, muita gente procura implantar TPM, mas quando a gente pergunta um pouco, Moisés, o que é que a pessoa efetivamente quer, ela limita o TPM à manutenção autônoma. Você acha que a implantação isolada da manutenção autônoma, independe dos outros pilares, mesmo que esses pilares não sejam oficiais dentro do TPM, mas as atividades desses outros pilares de melhorias específicas de manutenção planejada, principalmente, sem essas atividades, você acha que tem condição de uma manutenção autônoma ter sucesso na empresa, na sua experiência? Não, para mim, todos os pilares, eles são complementares, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando se fala do MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? Geralmente, o pessoal associa isso à manutenção. E eu sempre falo para o pessoal, assim, não, esse indicador não é o da manutenção, é o indicador da máquina, né? Então, a máquina é o quê? É o grupo autônomo. O grupo autônomo está ali quem?
tá o operador, tá o padrinho da máquina, que é a pessoa da manutenção ali, dando todo o apoio necessário, até mesmo para o desenvolvimento do operador, né? Tem a melhoria específica, tem um agente de melhoria contínua, esse indicador é de todos, né? Então, assim, os pilares, eles têm que se complementar, senão o TPM, ele não faz sentido algum, né? E graças a Deus, a gente tem conseguido isso com bastante sucesso dentro da nossa organização. Ô, Moisés, e outra questão que eu vejo, queria também sua opinião, por que normalmente nas fábricas que implantam TPM, o pessoal acha que TPM é um programa da área de manutenção? Por que você acha que acontece isso? A maioria do pessoal associa a palavra manutenção, né? Manutenção produtiva total, né? Então, mas não entende isso como manutenção do manter, né? O bom uso do ativo, da máquina, do equipamento, que quer que seja. E aí, erroneamente, né? Uma das formas que a gente vê o TPM não se sustentar dentro de uma organização é começar pelo setor de manutenção. Né? O grande sucesso é quando o gerente de produção de manufatura, supervisores de manufatura se apropriam do TPM, e aí, como eu disse, né, o pilar manutenção autônoma, ele é a locomotiva, é ele que tem que puxar os demais pilares, né? Não é à toa que ele está ali em primeiro lugar na casinha lá do TPM. Então, assim, a gente também teve tentativas que não deram sucesso há um bom tempo atrás dentro da nossa organização, quando a gente tentou colocar o TPM começando pela manutenção. Isso foi uma das lições aprendidas que a gente teve, né? E da segunda vez que a gente tentou, aí a gente foi conforme ao figurino JIPM, tá? Esse é o meu ponto de vista. Tá. E porque, às vezes, quer dizer, às vezes não, normalmente a tendência é quem coordena o TPM nas fábricas é justamente a área de manutenção. O pessoal ainda não vê como o TPM fazendo parte de um sistema de gestão, ou até mesmo como uma ferramenta do sistema de gestão. Por conta dessa... Moisés, tem a denominação manutenção autônoma, manutenção produtiva total, mas talvez seja um sonho da área de manutenção, do departamento de manutenção, a empresa implantar o TPM para que haja aliados, né, da engenharia, da produção principalmente, para aquilo que a manutenção, a área de manutenção mais sonha, e que é ter um equipamento com alta confiabilidade e disponibilidade. Talvez por isso, por esse interesse da área de manutenção, é que termina a direção da empresa delegando à área de manutenção a coordenação do programa. Isso, mas, na minha opinião, se o gerente de produção ele não tiver um interesse, o TPM não avança, né? Porque a maior parte, que quando a gente fala em trabalhar preventivamente, né, a máquina conversa com a gente, ela dá sinais, tudo isso o operador consegue, né, através das técnicas que a gente ensina, fazer essa interpretação e ajudar a manutenção, né? Então, outro ganho que eu vejo é em relação às perdas, né? Quando a gente... geralmente o pessoal acha que a maior perda que existe é de indisponibilidade, é quando a gente fala que é problema relacionado à corretiva. Isso a gente também passou por esse momento. E a gente percebeu que as maiores perdas estão relacionadas, diretamente relacionadas à própria produção, né? Se você olhar lá nas perdas, as corretivas estão lá em terceiro, quarto lugar. Então, por isso a importância da própria produção capitanear, né, direcionar o TPM dentro da organização. Ok, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, mas eu gosto sempre de prestigiar as pessoas que estão na nossa sala aqui, inclusive fazendo comentários. Tem um comentário aqui, inclusive, do João Paulo. Ele pergunta para a gente se você acha que é aplicável o TPM fora do segmento de fábrica. O que é que você acha, Moisés? Então, qualquer metodologia, isso eu sempre falo para as pessoas, às vezes a gente engessa, desde que a gente não prostitua o método e você leva conceitos, não tem problema algum, né? Um exemplo, a gente fala do COB aí, né, do Corpo de Bombeiros. Eles têm, não é máquina, a gente não consegue medir o OEE, que é uma das resultantes, né, do TPM, mas nós levamos todo o conceito de TPM para ajudar eles, inclusive a gente ter ganho
na hora de fazer uma renegociação com a seguradora. Né? Então, o Corpo de Bombeiros, que deve ser o Moacir que está assistindo aí, né? Obrigado, Moacir, pela participação. Em 4 meses de projeto, ele já descobriu N problemas, né? E tudo isso através da metodologia TPM. A gente brinca que o que a gente está levando lá? É o TPM menos 5S+, né? Ou seja, mais conceitos do 5S, trazendo lições aprendidas do TPM. É um casamento perfeito. Né? Então, dá para levar tranquilamente. Inclusive, Moisés, eu sou engenheiro mecânico, né? Trabalhei numa empresa de manutenção industrial maior da América Latina. Estou aqui, inclusive, na sala com um amigo, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, o Flávio Fontinelli, amigo de 33 anos, fizemos pós-graduação em manutenção mecânica, e a minha entrada no 5S decorreu justamente do TPM. Então, a gente vai tentar implantar o TPM, e quando o 5S da empresa como um todo ele é razoável para ruim, é desaconselhável você fazer um trabalho mais pesado, um trabalho mais técnico, que é o TPM, não é? Então, você tem razão nisso que você acabou de falar, e tem alguns comentários aqui interessantes, né? O Alex Ricardo dos Santos, ele diz assim: Moisés, em dias atuais, como manter o MTBF e MTTR, que é o tempo médio para reparo, né, que é o MTTR, com baixo volume de horas a confirmar? Ele fala dias atuais com relação à pandemia que a gente tem, não é? A gente está com essa condição de pandemia, e a preocupação é manter o MTBF e o MTTR com esse baixo volume de horas, né, que você tem nas empresas hoje. Baixo nível de horas é justamente de disponibilidade das pessoas. Provavelmente essa é a pergunta do Alex. Máquina é igual ao carro, né? O carro, quanto mais você usa, maior a probabilidade de ocorrer uma falha ou uma quebra, se você não estiver fazendo as manutenções conforme manda o figurino, certo? O fato de uma carga de trabalho estar baixo, ele vai influenciar diretamente no MTBF e MTTR. Você está usando menos o seu recurso, com certeza ele vai ter uma maior disponibilidade. Mas o que eu sempre digo para o pessoal é o seguinte, a gente precisa fazer um cálculo, né? Por exemplo, se você tinha 3 turnos de trabalho, está trabalhando em um turno apenas, faça uma projeção que se estivesse trabalhando em 3 turnos, como seria o comportamento do seu equipamento? Né? Então, assim, depende daquilo que a gente quer ver, é o que a gente vai aplicar. É uma resposta difícil de se dar, né? Mas eu sempre levo muito para essa questão, né? E a questão da baixa carga, isso é um momento, e eu sempre brinco com a turma também. Carro, se você deixar ele na garagem sem movimentar ele, os motores, né, o que vai acontecer? Ele vai se deteriorar, né? Não é isso que vai justificar muitas vezes você tirar, né, as rotinas do TPM, né, porque a vida continua, né? Então, assim, manutenção preventiva continua, preditiva continua, porque o equipamento está ali. E a hora que a carga aumentar, a gente precisa estar preparado para absorver, né? E quem que consegue manter isso? São as rotinas que a gente colocou, tanto para a operação, quanto para a própria manutenção. Certo. Vou dar uma corrida aqui nos convidados. O Carlos Ferreira Manaia, ex-executivo da Mercedes-Benz, acabou de entrar na nossa sala. O Renato Prado, ele fala que sem 5S não existe TPM. O Matheus Martinez, ele faz um elogio a você aqui, diz que você é um fera, eu concordo plenamente com ele. Depois eu vou repassar uma pergunta aqui do Carlos Cardoso. Temos aqui o Wagner Ramos também mandando um abraço para você, o Alisson também fazendo elogio aqui, obrigado, Alisson. E o Ederson diz uma coisa aqui interessante, né? É até um slogan muito bom. O TPM deve estar nas pessoas, né? O Centro Educacional Elipse parabeniza você. Deixa eu ver aqui, o Douglas Ferreira, ele fala o seguinte: é nítida a evolução dos resultados e principalmente das pessoas, básico TPM, que realmente desenvolve trabalho. O interessante é a adaptação para qualquer máquina que utilizamos, é um comentário dele. O Alex Ricardo, ele fala que o TPM deixa o operador super responsável pelo seu equipamento, aquele senso de propriedade que ele conhece. O João Paulo, ele parabeniza por a iniciativa da gente
fazer essa live, ter convidado você, particularmente, Moisés. Também concordo com ele, não foi por menos que eu aí te cacei, né? Com muita insistência aí, você aceitou também fazer essa live conosco. O Odair Júnior, ele fala que um dos grandes resultados do TPM é a transformação das pessoas. E isso proporciona um salto na carreira do profissional. O Flávio Fontinelli, grande amigo meu, que está agora lá em Curitiba, né, fazendo um trabalho super interessante na Braskem, ou para a Braskem. Temos a Rosana aqui, que pergunta o seguinte: em quanto tempo implementa os 4 pilares na máquina piloto? Na sua opinião, numa média, claro que você vai falar aí de variáveis, Moisés, mas para o pessoal ter um pouco de parâmetro, para você implantar os 4 pilares numa máquina piloto, você acha que leva quanto tempo, em média? Uma máquina que está numa condição razoável de conservação. Legal. Antes de responder, Rosana, né? O Odair... Rosana, né? O Odair Júnior. Isso. O Odair... Rosana que fez o comentário, mas o Odair é quem fez aquela frase lá. Tá bom. O Odair, aqui eu não consigo ver os participantes, mas o Odair, ele fala do desenvolvimento das pessoas, ele é uma prova viva disso, né? O Odair foi o nosso primeiro operador de máquina em TPM, né? Ele evoluiu na carreira muito rápido, foi para agente de melhoria contínua, e hoje é engenheiro de manufatura, braço direito do gerente de produção de uma das nossas unidades, tá? É o cara que ajuda a gente a capitanear o TPM no site dele lá. Ele é a prova viva disso aí. Bom, a complexidade de cada... A pergunta da Rosana, então. Isso. A complexidade de cada equipamento determina essa velocidade de implementação, né? No caso da nossa empresa, nós temos diversas tecnologias associadas. Nós temos desde robôs, autoclaves enormes, né, para materiais compósitos, temos máquinas de 5 eixos, high speed, 8 eixos. Então, assim, a complexidade do equipamento vai ditar a regra, né? Na nossa organização, a etapa 1, 2 e 3, a gente leva cerca de 12 meses para fazer uma implementação. É óbvio que tem máquinas muito além disso e outras menos, né? É uma média. E a quarta etapa, ela é a mais trabalhosa. A quarta etapa, nós patinamos na primeira máquina, salvo erro, a gente levou 4 anos para fazer uma boa quarta etapa, porque diversos sistemas associados ao equipamento. Tá? Então, tudo isso é o que vai determinar, né, a velocidade de implementação. O engajamento da área de manutenção na quarta etapa também é fundamental, né? E tudo isso a gente precisa dosar. Você imagina hoje nós com 190 equipamentos. Nós tivemos que reforçar a área de manutenção, reforçar conceito, pessoas, recursos, né, para poder a gente ter mais ou menos essa velocidade de implementação. Tá? Então, cerca de 3 anos, 4, 5 anos aí para passar por 4 etapas, muito bem feitas, tá? Agora, viu, Rosana, o Moisés foi muito feliz, porque está falando de máquinas com uma certa complexidade. Você escolhe, por exemplo, uma máquina injetora, um centro de usinagem, pela minha experiência, 10 meses, 12 meses, você consegue chegar até a quarta etapa, né? Dependendo da condição da máquina, você consegue chegar até em menos tempo na etapa 5, que é a etapa de inspeção autônoma. Tudo isso aí eu estou me referindo às etapas da manutenção autônoma. Então, é claro que vai depender da complexidade do equipamento ou do grupo de máquinas que você escolheu como piloto. Mas a referência que o Moisés deu aí é uma referência para situações mais complexas. Voltando a falar dos convidados, temos aqui a presença do Alex Ricardo dos Santos, temos da Livinha, o Eduardo Marcelo, que sempre está aqui na nossa live, o Carlos Maurício Ribeiro, Marcela Silva, Eduardo Valério, Tiago VL, Moacir Júnior, então muita gente aqui, e o Ricardo Morilovski, viu, Moisés? Ele traz o time inteiro da equipe dele para estar aqui conosco, né? Então temos aqui a Josi, a Mina, que sempre está prestigiando a gente, o Douglas Pereira e assim por diante. Bacana, muito bom. Você pediu, Moisés, para eu lembrar você com relação àquele modelo que você disse que ia falar um pouco mais para a gente, aquele modelo de implantação que você, Haroldo, me lembra para eu falar um pouco sobre esse modelo. Legal. Então, assim, além das grandes máquinas que nós temos na Embraer,
nós temos também alguns equipamentos, grandes gabaritos, né, para montagem, fabricação de asa, né, a própria questão do corpo de bombeiros que eu te expliquei, e a gente precisava levar o conceito do TPM, porque esses equipamentos também se deterioram, né, e nem todos eles estão sob júdice aí da área de manutenção, né, a gente tem uma grande área de ferramental dentro da nossa organização, e aí nós temos 2 níveis de TPM, né? O nível 1, a gente fala que é o TPM na sua totalidade, todos os pilares medindo OE, MTBF, disponibilidade, confiabilidade, tudo aquilo que a gente já sabe que cabe a um bom TPM. Para esses outros equipamentos, a gente estudou a metodologia e o que a gente sabe desses equipamentos, conhece da necessidade. Esse pessoal precisa do quê? É de confiabilidade, é igual o carro, é chegar, bateu, pegou. Né? Então, o que a gente pode levar do TPM? Então, nós levamos aquelas rotinas básicas, né? E é onde a gente está fazendo essa adaptação do TPM, que esse, para nós, é o nível 0, é o nível mais básico do TPM. E a gente está conseguindo, a gente está feliz com os resultados que a gente tem colhido, né? E a gente percebe, é nítido, né? Bastante notório aí, a questão da recuperação de condições básicas, porque esses equipamentos eles se deterioram também, e a gente precisou estruturar, inclusive, a área do ferramental para conseguir fazer a gestão desses ativos, com os conceitos do TPM. Certo. Duas perguntas aqui do Carlos Cardoso, que volta a dizer, vai nos presentear com toda a sua experiência, inclusive internacional, na Europa, profissional altamente competente, ele vai estar conosco aqui no dia 7 de dezembro. Ele faz 2 perguntas interessantes. Primeiro, se você tem conhecimento de algum tipo de adequação, de alguma atividade, de algum ponto do TPM para as aeronaves. Eu já tenho uma ideia mais ou menos da resposta sua, mas eu queria que você falasse. E depois eu vou passar a outra pergunta dele. Quando você concluir de maneira sucinta essa, eu passo a segunda pergunta para não misturar, porque a segunda pergunta é diferente dessa. Tá. Embora a gente trabalhe numa empresa aeronáutica, a gente faz muito bem isso no produto, né? O produto Embraer, se vocês acompanharem, né, existe um índice de despachabilidade, que é aquele momento que a aeronave chega no gate e você precisa liberar ela, né? Da Embraer, essa pontuação ela é muito alta, né? Muito alta mesmo, que é a disponibilidade da aeronave. Ou seja, a gente cuida bem da saúde das aeronaves e sabe fazer isso bem com centros de manutenções aí espalhados no mundo inteiro. Só que quando a gente fala isso no produto, na fabricação do produto, a realidade muda, né? Aí a gente tem aquela questão da manutenção, isso é normal em qualquer organização, aquele modelo mais tradicional de manutenção, né? A gente faz bem, as máquinas estão trabalhando, mas assim, eu confesso que nós chegamos a fazer um benchmark dentro da nossa empresa, aprender um pouquinho como esse pessoal garante a mantenabilidade das nossas aeronaves, né? Que a Embraer, ela tem N prêmios com isso no mundo, né? Mas quando a gente vai lá para o chão de fábrica, a realidade é um pouco diferente, aí necessita das adaptações, que aí é o conhecimento que a gente precisa ter para não misturar as coisas, né? São realidades muito diferentes. Quando a gente tem empresas bem de capital, que são empresas que produzem equipamentos, máquinas, no caso aqui da empresa que eu dei consultoria para a 50 TPM, Mercedes-Benz, a qual o Carlos Ferreira Manais está aqui presente, ex-executivo de recursos humanos da empresa, você tem, vamos dizer assim, áreas bem distintas. Uma coisa são os equipamentos que a empresa utiliza para fabricar outro equipamento, né? E outra coisa é o equipamento em si que é vendido, é comercializado para um determinado cliente. Então, se a empresa tiver um pouco aí de uma boa interface de comunicação do pessoal da área de engenharia, de equipamento, do produto, né, com a engenharia de fábrica, que nem sempre essa relação, essa interface, ela está muito bem integrada, termina sendo, vamos dizer assim, as concessionárias que fazem um pouco esse trabalho de adequar um pouco, né, as atividades do TPM para o equipamento em si, no caso aí o caminhão, o ônibus, não deixa de ser também o caso da aeronave, que você tem os centros de manutenção e tem também as áreas de manutenção dos próprios clientes da Embraer, que é no caso aqui, a Azul, possui muitas aeronaves da Embraer, várias aeronaves, inclusive sempre eu gosto de
viajar na Azul por conta das aeronaves da Embraer. Muito confortáveis, muito confiáveis. Eu acho que o pessoal que viaja também, costuma viajar como eu, gosta muito do equipamento, né, que a Azul utiliza, que boa parte vem da Embraer. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Chegaram, Wagner Ramos está aqui presente também, nos parabenizando. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. No caso, o Aurélio Manso de Siqueira, Moisés, ele pergunta como fazer com que o grupo autônomo ele compre a ideia do TPM, na sua opinião. Bom, o grupo autônomo, eu sempre digo, né, que o operador, ele sempre está com a terra fértil, né? A gente precisa ir lá colocar a sementinha com a dose certa, no momento adequado. Mas eu diria que esse papel, né, de fazer com que eles se envolvam cada vez mais com as atividades do TPM é muito um papel da liderança, né? Se eles observam a liderança, a gente sempre prega ao operador, pô, você vai ser o gerente dessa máquina, você é dono dela, você cuida dela. E quando ele percebe que a liderança dá ouvido, né, começa a patrocinar, né, aquelas dificuldades, aquelas perdas que ele tem, ele começa a observar uma transformação, primeiro é na máquina, né, e depois, como consequência, no ser humano. Né? Então, assim, ele é muito natural, depois o envolvimento dele, né, e o comprometimento dele para garantir os resultados e rotinas do TPM. Né? E eu acho que isso é muito o papel da liderança. Muito bem. Moisés, você conhece a Tânia Ferreira? Tânia Ferreira é uma das facilitadoras ali de Portugal, da unidade Évora. Pois é, eu perguntei a você pelo seguinte, gente, vocês que estão acompanhando aqui no Brasil, vocês sabem que horas é em Portugal atualmente? Deve ser por volta de 1h da manhã, né? E a Tânia está aí acompanhando essa live conosco, de Portugal, né? Eu acho que lá deve ser agora, vai dar 1h da manhã, ou mais. A Tânia pode até confirmar qual é o fuso agora de Portugal. Não sei em que local de perto de Portugal está, mas ela fala que TPM é uma coisa mágica, né? Ela fala que as 7 etapas deveriam ser muito bem aproveitadas e cada uma no tempo suficiente para agregar o valor tangível e intangível, ou seja, implantar de maneira, né, Moisés, que cada uma seja autossustentável. A gente muitas vezes verifica, não somente o TPM, como também outras ferramentas, sistemas de gestão, principalmente no Ocidente. Isso aí não é uma característica aqui do Brasil, a gente critica muito o Brasil, mas é uma característica ocidental, da continuidade de propósito. Então, a gente, às vezes, chega numa determinada etapa, essa chegada não é, às vezes, autossustentável, e muitas vezes lá na frente a gente vai ter que retornar, fazer um retrabalho, um resserviço, uma readequação, para que a gente tenha as atividades do TPM ela rodando naturalmente, né, bem lubrificada e faz parte da rotina das pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouco aí, já que a Tânia está lá de Portugal falando com a gente, comentar sobre esse trabalho da Tânia, né, que começou aqui no Brasil, conhecendo o TPM aí de vocês, aí em São José dos Campos. Eu queria que você comentasse mais um pouco o papel da Tânia Ferreira lá em Portugal pela Embraer. Legal. Em todas as unidades nossas, a gente tem a figura de um coordenador local do TPM, né, ou um facilitador do pilar MA. E um dos papéis da Tânia, né, ela é engenheira de melhoria contínua, né, a gente trabalha com Lean Manufacturing e com o TPM. Um dos papéis dela, e ela é fundamental nesse processo, é ajudando a gente a disseminar essa cultura no site português, né? Então, ela é um pilar forte que nós temos lá em termos de conhecimento, né? Ela troca muito, né, o aprendizado em rede aí, tem um parceiro que é o João Casado na fábrica vizinha, que é Compósitos, né? E eles que ajudam a gente a disseminar essa cultura, né? Praticamente nós nos falamos quase todos os dias, né? Esse ano eu não pude estar lá. Geralmente a gente tem a questão do diagnóstico, ela que prepara toda a agenda, faz o acompanhamento, limpeza inicial é tudo por conta dela, as autoavaliações e acompanhamento, disseminação, acompanhamento dos KPIs. Então, basicamente esse é o papel da Tânia em Évora, mas nós temos a mesma figura, né, representando, né, essas responsabilidades nos sites brasileiros também. Tá. Aí eu venho com aquela segunda pergunta do Cardoso, né, que eu falei que são perguntas diferentes.
se já tem perspectiva de você ter aí a aplicação dele, chama o IoT, que é a internet das coisas, e do Big Data, já no avanço do TPM, ou essa questão ainda está muito incipiente ainda, muito, assim, numa idade mais tenra, né? Não está muito madura essa questão da internet das coisas e também do Big Data no avanço do TPM, que tem um pouco a ver com a indústria 4.0. Então, vamos falar de OE, né? O OE a gente começou numa planilha em Excel, né? No ficheiro, conforme diz os portugueses aí. A gente evoluiu para um sistema próprio, né? Hoje nós temos todas as nossas perdas de... Só que, assim, a curacidade dos apontamentos depende muito do apontamento do operador, né? Então, assim, a gente depende muito de treinamento e auditorias que a gente faz para ver se está tendo algum gap. Mas nós já temos um projeto chamado Smart Factory, né? Esse projeto é trabalhando com IoT. Estamos colocando instrumentação nas máquinas. Nossas máquinas, nós temos máquinas muito modernas e temos máquinas mais antigas. Então, e hoje a gente já trabalha com a questão do Big Data, né? Que é o cruzamento das informações. A nossa ideia é ter o OEE automático, né? Através de dados, e vai ser o melhor OE do mundo, porque aí está pegando, né, realmente aquela condição em que, de agregação de valor, né? Então, isso já está, embrionário, mas nós já temos um projeto piloto, está rodando bem, é na nossa máquina piloto, é demorado, né, porque é um projeto, mas depois a expansão é muito mais rápida. Mas a Embraer já trabalha com essas questões, inclusive na manutenção, temos alguns projetos embrionários olhando essa questão de IoT, Big Data, realidade aumentada. A gente avançou bastante nesses pontos. Ok, tem uma pergunta do Flávio Fontenelle, que é uma pergunta que merece até um TCC, né, um tese de mestrado até, porque ele pergunta quais são os fatores críticos para o sucesso da implantação do TPM. Eu queria, nesse caso, Moisés, que você, sem precisar comentar, porque, claro, a resposta, eu sei que ela é longa, e mesmo assim ela não vai ser concluída, mas assim você está só, isso, os fatores críticos para que a empresa tenha um sucesso na implantação do TPM, na sua opinião. Bom, são diversos fatores, né, óbvio. Eu, como um bom... Mas ele coloca aqui, o FC, são os fatores críticos, né? Eu, como um bom cristão, primeiro eu dou graças a Deus, porque deu certo para nós, né? Mas temos diversos fatores. Eu diria que pessoas é o principal, né? Se você não tiver o envolvimento, o engajamento das pessoas, o adulto, se ele não entende o propósito, ele não faz. Muitas vezes a gente critica as pessoas, não está fazendo, não está entregando. Muitas vezes é a gente que não conseguiu passar a ele aquilo que precisa ser feito, né? Então, assim, o engajamento das pessoas... O sucesso que a gente teve na Embraer é isso, desde o operador até a nossa alta liderança, todas elas compraram, né, o TPM, né? O segundo é treinamento, né? Não adianta a gente querer cobrar das pessoas alguma coisa se a gente não der em troca capacitação, né? E ela é fundamental, né? E treinamento tem que ser treinamento com conhecimento, né? Porque aí as pessoas conseguem absorver aquilo que ela precisa levar consigo, né, e dar o melhor dela em busca do melhor resultado. Eu não diria, assim, 5 grandes fatores, mas eu olharia muito para essas questões que eu resumi aqui de uma forma muito simples. Tá, quando eu escrevi esses livros, sobre o TPM, eu tenho 19 livros escritos ao longo desses 30 anos, né? Essa é a maior, vamos dizer assim, o que é que eu tenho que colocar no livro que facilita essa linguagem da venda? Porque eu sempre considero que 70% é incorporação, né? É você colocar no coração. E 30% é técnico. Não estou desmerecendo o conhecimento da metodologia, né? Mas eu acho que se você tiver uma metodologia em termos de um modelo para você implantar, mas que você não consiga colocar no coração das pessoas, principalmente no sentido top-down, esse material fica encalhado, né? Já quando é o contrário, quando as pessoas têm um interesse, elas vão em busca da informação. Tem uma pergunta aqui da Liliana Lica, que ela pergunta quais são os critérios fundamentais para determinar a passagem das etapas de manutenção autônoma. Eu sei que existem checklists, não é, para cada uma das etapas, mas
Além de você ter esse checklist, qual é o critério, normalmente, para você pular de etapa para outra, Moisés? Qualquer programa de melhoria contínua, se a gente não tomar cuidado, ele se torna muito promocional, né? Assim, e aí a gente precisa tomar esse cuidado, porque é exatamente o que você falou há poucos minutos atrás. O TPM vai e daqui a pouco ele volta. E essa volta é um caminho árduo para a gente retornar depois, porque a gente perde a credibilidade. Isso foi uma das primeiras coisas que eu e o Elias lá atrás, junto com o Carlinhos, que deve estar nos acompanhando, e outras pessoas que provavelmente eu vou esquecer o nome, a gente estudou bastante sobre isso. O que a gente pode garantir que uma máquina ela mude de etapa e depois ela consiga sustentar isso, né? Então, assim, eu expliquei que nós já tínhamos o Lean Manufacturing, o pilar de gestão de melhorias já implementado, né, melhorias específicas. E o que a gente fez? A gente criou, nós chamamos todos eles que estão aí da Embraer, vão saber o que é o tabelão, né? O tabelão é uma referência. Para cada etapa existe um acordo de metas. Você só muda de etapa se você atingir aquelas metas e conseguir sustentá-las por 3 meses, né? Então, e outra, a autoavaliação também, que é a pontuação lá atingida. Não adianta atingir pontuação se você não tiver os indicadores sustentados. Não adianta ter indicadores sustentados se a autoavaliação você está pecando nas rotinas. Então, assim, foi a melhor fórmula que nós encontramos para a nossa organização. Certo. O Renato Prado, ele pergunta aqui, já que você citou a planta de Taubaté, que tem também o TPM, e lá tem a parte toda de logística, foi levado também para essa área de logística, os conceitos, a metodologia TPM? Mas não, por enquanto a gente é na área de corte de matéria-prima, mas logística a gente capacitou o mês passado, inclusive o Odair foi um dos instrutores, junto com o Fred, que está aí também acompanhando, o pessoal da logística para um projeto na logística, tá? Mas isso é agora, até o final do ano. É agora. Tá, o Marcelo Apolinário fez uma citação aqui, talvez até relacionando o TPM com o Lean Manufacturing, que ele fala que o TPM promove uma revolução na visão das pessoas com relação à eliminação dos 7 desperdícios. São os desperdícios clássicos que sempre estão enfocados na metodologia, sempre são focados pela metodologia do Lean Manufacturing. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu não lembro de quem, que ele fez essa colocação justamente da relação de TPM com Lean Manufacturing. Como é que você vê essa relação, Moisés? Essa relação, ela é muito simples, né? Eu fico triste quando eu encontro alguns profissionais fazendo uma baita de uma confusão, né? O pessoal vivendo em guetos. Eu falo de Six Sigma, não falo de TPM, eu falo de TPM, não falo de Lean Manufacturing, de WCM. Meu, é tudo a mesma coisa. Melhoria contínua a gente faz na cabeça das pessoas, né? Máquina, processo é laboratório, né? Então, assim, a gente precisa saber traduzir tudo que está ali. Um dos fatores de sucesso nosso no TPM é o conceito enraizado que nós temos do Lean Manufacturing. Quando falamos de 7 desperdícios, né, que está totalmente associado ao próprio 5S, se a gente não souber fazer essa conexão, a familiaridade das ferramentas, a gente não tem sucesso em nada. Então, para nós, assim, não existe esse paradigma, né? O Lean é mais forte que o TPM. Não, é tudo a mesma coisa. Eles, de novo, eles se complementam. Muito bem. Começou a pingar muitas perguntas aqui. O Cardoso fez 2 perguntas aqui que eu considero são perguntas importantes, mas ela necessita de um certo tempo para responder, porque ele sai um pouquinho somente do foco do TPM de maneira mais superficial, mas assim, entra aqui numa questão mais técnica, mais específica, que é justamente a questão da manutenção prescritiva, né? Então, ele faz a pergunta aqui, mas eu acho que, em função até do horário nosso, nós não vamos ter tempo para responder, Moisés. Eu vou fazer o seguinte: todas as lives eu costumo passar as perguntas que não foram respondidas para o entrevistado, para o nosso convidado. Claro que fica a critério dele responder. E, se for o caso, eu coloco a resposta no comentário da live que fica gravada no meu canal YouTube, né? Eu inclusive, já coloco aqui para vocês que, terminando essa live de agora, ela está gravada no meu canal YouTube, só é você procurar lá, youtube.com/c de channel /Haroldo Ribeiro com H, e você vai encontrar essa live gravada e compartilha essa live com a sua rede de relacionamento, porque a gente tem que também compartilhar conhecimento.
Então, Moisés, eu estou já me aproximando aqui do final da nossa live, são 8:55, eu costumo ser pontual, mesmo porque o Instagram ele limita em 1 hora a nossa live, e ela é transmitida também pelo Instagram, além do meu canal do YouTube. E eu queria te passar aí para você fazer as considerações finais, além de te agradecer, evidentemente, agradecer a participação dos convidados. Tenho certeza que os convidados daqui também está te agradecendo por você estar aqui voluntariamente compartilhando conhecimento. Então, Moisés, obrigado aí de coração, obrigado à Embraer por ter liberado a sua participação, que foi muito rica aqui, enriqueceu a nossa live, e as suas considerações finais, Moisés, com relação ao TPM. De novo, eu que agradeço esse privilégio, né? Quem sou eu para estar falando aí, né? Junto com você, você é uma pessoa que a gente tem aí como um dos mestres do TPM hoje no Brasil, né? O meu agradecimento a todo o pessoal da Embraer, o sucesso que a gente tem deve-se a eles, né? Esse pessoal trabalhou pra caramba, cada formulário, treinamento, tudo tem a carinha desse pessoal aí, nada a gente fez sozinho, desde a alta liderança até a operação, né? E assim, uma das coisas que eu gostaria de deixar, o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo, né? O americano, ele é 4 vezes mais produtivo do que nós. É assim, nós que tivemos a chance de conhecer a melhoria contínua, como aumentar a produtividade de uma empresa, basicamente utilizando os mesmos recursos, que nós nos comprometêssemos a divulgar isso, né? A trabalhar para um Brasil melhor, que eu acho que isso é o sonho de qualquer um de nós. Tá certo? Acho que era isso. Espero ter colaborado, né? Bastante nervoso. Conhecimento também não é tudo isso que vocês acham, é limitado. Mas eu espero ter contribuído, né? E se alguém depois tiver mais dúvida, coloque aí que você me manda e eu respondo. Muito bem, então de volta com o Paulo. Eu acho que tem algum microfone aí dando retorno, viu? Você que está assistindo agora. Nossa live. Paulo Carreira ficou de nos nossa live com um samba gostoso para chave de ouro, novamente dando agradecimento a live e convidando para que você, além de compartilhar essa gravação da live, voltem aqui e chamem a sua segunda-feira, sempre às 20 horas, contribuir com o conhecimento profissional. Paulo, você vai nos presentear. Está me ouvindo, Haroldo? Escutando bem. Ótimo. Vamos fechar com chave de ouro, com um clássico aí do Gonzaguinha. Opa! Ok. Legal, Paulo. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas